Daniel Souza, eu queria começar com você. Me conta o que você traz de notícia mais importante hoje, o que a economia nos reserva para a gente analisar nessa segunda-feira. Tanguy, no final de semana nós tivemos avanços importantes na discussão da Beautiful Bill, que é aquela proposta orçamentária do Donald Trump. Aliás, é claramente uma das prioridades dele em termos de política interna nesse momento. Lembrando que é um projeto, né, multitrilionário, nesse caso não é um exagero, de redução de impostos federais e de injeção de mais recursos no Pentágono, na defesa, nas áreas de segurança, de fronteira, e isso acaba sendo algo considerado fundamental para o Donald Trump ao longo dos próximos anos. Após horas de discussão pelos líderes republicanos do Senado no sábado, o texto base do projeto de lei acabou sendo aprovado em uma votação por 51-49. Isso me chamou demais a atenção, lembrando que o Senado dos Estados Unidos ele tem 100 senadores, são 2 por estado, e nós tivemos aí a aprovação da lei por 51-49. O Trump ele quer que essa lei seja levada para ele, já aprovada, no dia 4 de julho. Ele quer sancionar a lei já no dia 4 de julho. Estamos no dia 30 de junho, o que significa dizer que a lei teria que ser sancionada até a próxima sexta-feira. O que chamou a atenção é que as movimentações ou as modificações do projeto de lei no Senado aumentaram o impacto sobre a dívida dos Estados Unidos. Agora a gente está falando de algo em torno de 3,3 trilhões de dívida a mais entre 2025 e 2034. As mexidas ali no Senado geraram um acréscimo de aproximadamente $1 trilhão na dívida americana ao longo dos próximos anos. Isso é muito impressionante. A gente está falando na prática de um projeto de lei que reduz impostos, reduz benefícios sociais e também, ao mesmo tempo, aumenta os investimentos em defesa e aumenta os investimentos na fronteira, o que na prática significa combater a imigração dos imigrantes indocumentados. E quando a gente olha para esse aumento do endividamento americano ao longo dos próximos anos, eu queria deixar claro aqui o seguinte: eu não estou dizendo que o endividamento americano vai aumentar aí algo em torno de 3,3 trilhões até 2034. Não. Eu estou dizendo que este projeto faz com que o endividamento aumente 3,3 trilhões de dólares até 2034. O endividamento americano já aumentaria. A situação fiscal americana já é ruim. Você já tem aí um crescimento do endividamento por conta de um descontrole bastante estrutural nas contas públicas americanas. Quer dizer, ao invés de resolver o problema, o Trump está trabalhando para agravar o problema, porque afinal o foco dele é a redução de impostos, particularmente sobre empresas, e ele também oferece ali, é claro, algumas vantagens para pessoas que recebem, por exemplo, gorjetas, as gorjetas deixariam de ser tributadas, etc. Você tem ali alguns pontos que dão popularidade ao projeto, ao mesmo tempo em que ele seria grandemente beneficiado, ele, o seu grupo político, os seus amigos e as empresas que têm ali interlocução com o governo americano. Eu queria registrar que a nota de crédito do governo americano já foi rebaixada pelas 3 principais agências de risco e nós temos observado um abandono dos títulos americanos por parte de investidores estrangeiros que têm considerado cada vez mais os títulos americanos menos seguros do que imaginavam. Quer dizer, cara, não sei se isso vai dar certo, eu não sei se isso não vai colapsar. Eu que, na minha vida, sempre achei que os títulos do Tesouro Americano era a coisa mais segura que existia no planeta, porque, afinal, você estava falando de um título de um governo que emitia dólares e tinha a capacidade de tributar em dólares. Agora já estou começando a achar que existem outras aplicações financeiras mais seguras em outras partes do mundo. Isso é algo que muda demais a dinâmica de investimentos no cenário internacional, muda a dinâmica econômica no cenário internacional, porque você começa a considerar
que os Estados Unidos, além de estarem mais arriscados, eles tendem a se tornar ainda mais arriscados ao longo dos próximos anos, segundo as projeções e também de acordo com as medidas que têm sido adotadas pelo próprio governo americano. Avançando aqui para a próxima etapa, Tanguy, do nosso bate-papo de hoje, eu quero trazer algumas atualizações sobre a negociação entre Estados Unidos e União Europeia no que diz respeito à dinâmica comercial. Nós temos um prazo aí que foi dado pelo Donald Trump de 9 de julho. E é interessante que a estratégia do Trump tem dado certo contra os europeus. Os europeus diziam que eles não aceitariam uma tarifa universal de 10%, ou seja, uma tarifa que alcançasse todos os produtos europeus que entrem nos Estados Unidos, mas no dia de hoje a União Europeia disse que está aberta a um acordo que inclua essa tarifa universal de 10% sobre suas exportações para os Estados Unidos. Entretanto, a União Europeia busca exceções, cotas e reduções para proteger alguns setores. É o caso do setor farmacêutico, do setor de bebidas alcoólicas, do setor de aeronaves comerciais. E também busca ali isenções para produtos que estão tendo uma tarifa adicional. É o caso dos automóveis e também do aço e do alumínio, setores que o Trump tem tarifado mais todo mundo por considerar que são setores ali mais estratégicos para os Estados Unidos na visão do próprio Donald Trump. É interessante observar a dinâmica de negociação do Trump, que é aquela que a gente já conhece. Ele coloca ali um deadline e joga o peso para o outro lado, porque afinal são os europeus que têm superávites comerciais comigo, são os europeus que têm ali mais necessidade de negociar um acordo comigo. Do ponto de vista da dinâmica de negociação, o efeito de curto prazo é positivo para os Estados Unidos, é inegável isso. O nosso ponto aqui no Petit Jornal é sempre o efeito de longo prazo, o efeito sobre a aliança que Estados Unidos e Europa Ocidental têm há muitas décadas, o efeito sobre a dinâmica comercial global, quer dizer, você ter retaliações e mais retaliações ao redor do mundo, que torna o comércio mais difícil, que desacelera o crescimento mundial, que gera impactos inflacionários, que atrapalha o desenvolvimento do planeta. Você tem uma série de efeitos colaterais que precisam ser levados em consideração na minha avaliação. Mas o Trump não está preocupado com isso. É muito parecido com o acordo que o Tanguy falava há pouco, né, na República Democrática do Congo. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu ganho com esse troço? Ah, mas vai trazer efeitos colaterais. Não dou a mínima. Eu quero saber do acordo, eu vou conseguir o melhor acordo possível, eu vou conseguir o acordo mais lucrativo possível, então é isso que eu quero. Eu quero melhorar os meus termos comerciais com os europeus, eu quero reduzir o meu déficit comercial com a Europa. Ah, mas isso vai arranhar, vai destruir a aliança que os Estados Unidos têm com a Europa, eu não dou a mínima. Ah, mas isso vai trazer consequências para a economia mundial, vai desorganizar as cadeias globais de valor, vai gerar inflação global, vai desacelerar o crescimento. Também não dou a mínima. Estou preocupado com o acordo e com o benefício de curto prazo, em particular, que os Estados Unidos podem alcançar. Sempre maximizar ganhos, maximizar ganhos, maximizar ganhos. Parece um pouco a lógica de um planilheiro, né? Você pega lá a planilha, qual é o déficit comercial que eu tenho com os diferentes países? Ah, tem um déficit aqui com a Europa. Paulada na Europa. Vamos endurecer a negociação com os europeus, preciso reduzir esse déficit comercial. Mas espera aí, Trump, tem produtos que são interessantes quando eles entram nos Estados Unidos, são fornecedores importantes, então quero reduzir o déficit comercial. É uma lógica realmente de negociação muito corporativa e muito pouco afeita à política ou preocupações mais macro, né, que poderiam ser aí alvo de pensamentos do presidente americano. Tanguy, o Senado dos Estados Unidos aprovou a BBB, a Big Beautiful Bill. Né? E o interessante é que essa aprovação foi por 51-50. Ou seja, o presidente do Senado, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, teve que utilizar o seu voto de Minerva. Afinal, nós só temos 100 senadores nos Estados Unidos, são 2 para cada um dos 50 estados. A votação ficou 50-50 e o J.D. Vance acabou tendo ali o voto de desempate.
Isso acabou acontecendo porque senadores republicanos votaram contra. Alguns senadores republicanos votaram contra, os republicanos têm maioria no Senado, mas existe ali um resquício, Tanguy. Veja você, do antigo Partido Republicano, que considera que o desequilíbrio fiscal é algo perigoso, que considera que o aumento do endividamento é algo que deve ser evitado. É importante registrar que essa lei ela estende os cortes tributários, os cortes de impostos de 2017 do próprio Trump e introduz novos cortes, deduções para gorjetas, horas extras e juros de financiamento de veículos. Também a lei inclui cortes muito expressivos em programas sociais como o Medicaid e também o auxílio alimentação e aumenta as despesas em defesa, incluindo ali também a proteção da fronteira. O interessante é que o próprio órgão, né, o Budget Office do Congresso dos Estados Unidos, prevê que haverá um aumento no déficit americano de algo em torno de 3,3 trilhões de dólares ao longo da próxima década, embora existam até outras estimativas não feitas pelo Congresso dos Estados Unidos, mas por órgãos independentes que chegam a falar de um aumento no déficit em 5 trilhões de dólares. De qualquer forma, o pacote ele volta agora para a Câmara dos Deputados, afinal você teve ali modificações no projeto no Senado e acaba apertando aí um pouco o prazo que o Trump havia estabelecido de sancionar essa lei no dia 4 de julho. Eu fico muito surpreso por uma lei como essa avançar com alguma facilidade nos Estados Unidos, embora tenha sido 51-50, embora tenha tido dificuldades também na Câmara, embora volte agora para a Câmara, mas ela está avançando relativamente rápido, um programa que tem ali claramente uma agenda particular do Trump, quer dizer, existe ali uma extensão de benefícios para grupos de interesse que envolvem o Trump, você tem ali também um ataque muito significativo sobre alguns programas sociais que são super importantes para a população mais vulnerável nos Estados Unidos, mas não importa. O que importa é que você precisa levar essa lei adiante, mesmo que isso signifique ampliar ainda mais o endividamento do governo dos Estados Unidos e criar aí um ambiente de crescimento da dívida pública que é bastante perigoso. Daniel Souza, eu queria trazer um cenário sobre o qual a gente falou muito, naturalmente, desde o ano de 2022, né, envolvendo a invasão russa na Ucrânia. E você se lembra, Daniel, que lá em 2014 a Rússia tomou a Crimeia, né, então a Crimeia está 100% dominada pela Rússia, foi anexada, né, segundo a Rússia, naturalmente, grande parte dos outros países não reconhece a anexação, mas o anúncio foi esse, né, de que a Rússia anexou a Península da Crimeia. E no momento daquela invasão, lá no início, em fevereiro de 2022, duas regiões eram regiões que foram mais valorizadas pela Rússia, que foram Luhansk e Donetsk, que ficam no leste da Ucrânia. A Rússia também invadiu outras regiões, né, que foram Zaporizhia e Kherson. E desde então, a Rússia vem dizendo que, olha, tanto Donetsk quanto Luhansk foram anexados pela Rússia também, só que a Rússia não dominava integralmente essas duas regiões. Hoje, no entanto, a Rússia afirmou que uma dessas regiões mudou. Segundo a Rússia, a partir do dia de hoje, o exército russo controla 100% da região de Luhansk. Tá? Donetsk ainda não. Donetsk, a Rússia, segundo a própria Rússia, né, ela controla cerca de 60% da região, mas, segundo a Rússia, a partir de hoje, Luhansk estaria 100% sob domínio russo. Quando a gente fala sobre as outras regiões, Daniel, Donetsk, como eu disse, a Rússia controla cerca de 60%, e quando a gente fala sobre Zaporizhia e Kherson, a Rússia controla cerca de 75% de cada uma dessas regiões. A Rússia tem dificuldade de avançar tanto em Zaporizhia quanto em Kherson por conta de alguns obstáculos naturais, né? Você tem ali o rio Dnieper, né, que é o rio de Dnipro, né, como eu te falo em português, que traz naturalmente uma dificuldade de avanço e tudo, mas para a Rússia é muito simbólico o fato de ter fechado a região de Luhansk. Então a Rússia ela exige, né, como um dos pontos ali para começar a negociar, que haja o reconhecimento
dos avanços que a Rússia já conseguiu fazer. Então, isso aqui é algo que a Rússia, a gente já falou sobre isso aqui inúmeras vezes, né? A Rússia sempre coloca que, olha, eu posso negociar, mas eu preciso que primeiro haja o reconhecimento de que a Rússia ela é dona de 5 regiões que eram da Ucrânia, segundo ela, naturalmente. Então, a Crimeia, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Agora, portanto, a Rússia ela domina integralmente a segunda dessas regiões. A Crimeia 100% e agora Luhansk 100%. A Ucrânia, Daniel, ela tenta fazer uma negociação que é o contrário. O que a Ucrânia diz é, primeiro um cessar-fogo e depois a gente discute como é que vão ser os territórios, quem é que vai ficar com o quê, se a Rússia vai recuar, como é que vai ser. O que a Rússia diz é negativo, eu vou continuar avançando até que haja o reconhecimento. Agora, Daniel, de novo, né? Assim, qual é a perspectiva de você ter algum encontro de posições da Rússia e da Ucrânia? Nesse momento parece zero, né? O Trump, a gente vem falando sobre isso aqui nos últimos dias, o Trump tá doido para arrumar um prêmio Nobel da Paz. Eu lembro que no iníciozinho do governo dele, ele ficava falando o tempo todo sobre Rússia e Ucrânia, Rússia e Ucrânia, Rússia e Ucrânia. O próprio Trump já entendeu, Daniel, que essa é uma discussão para anos. Você vai demorar muito tempo para resolver isso. Tanto é que ele voltou suas atenções muito mais para o Oriente Médio, né, para tentar ali ser o cara que vai fazer de fato a diferença. Na Ucrânia, portanto, Daniel, a gente teve um avanço muito importante da Rússia do ponto de vista simbólico. A Rússia também, Daniel, ela começou a se expandir para outras áreas em que até agora ela não tinha uma presença muito importante. Então, a região de Kharkiv, que fica logo ali ao norte de Luhansk e Donetsk, né, um pouquinho mais ali para o nordeste da Ucrânia, a região de Sumy, que a Rússia também não tinha grandes pretensões de avançar, só que quando a Ucrânia tomou aquela região de Kursk, foi exatamente a partir de Sumy, então a Rússia passou a ter um certo objetivo de avançar também na região de Sumy, fica um pouco mais para o norte da Ucrânia, para gerar ali um certo afastamento das tropas ucranianas diante do seu território, e também outra região mais para o centro da Ucrânia, que é a região de aqui é complicado de falar, Dnipropetrovsk, que fica mais para o centro, que é uma região que é rica em recursos estratégicos, né? Então, a Rússia, Daniel, de fato, ela está tentando mostrar que ela é capaz de dominar porções maiores do território ucraniano, e agora, portanto, fecha, que para ela é fundamental, fecha a região de Luhansk, Daniel. Daqui a pouco nós falávamos sobre a aprovação da BBB, né, a Big Beautiful Bill, e quem ficou uma fera com essa aprovação no Senado foi Elon Musk. Elon Musk voltou à carga e trouxe ali ataques pesados ao pacote fiscal e à ampliação de gastos no governo Trump. Disse também que essa lei destruirá milhões de empregos nos Estados Unidos, acusou a lei de favorecer indústrias do passado às custas dos setores do futuro e prometeu punir nas primárias os congressistas que estão votando a favor. Eu queria apenas registrar que o que ele chama de indústrias do futuro, ou setores do futuro, são aqueles que ele é dono. Basicamente o setor digital e principalmente o setor de carros elétricos, porque afinal essa Beautiful Bill acaba eliminando ali uma série de incentivos para carros elétricos, o que prejudica frontalmente os negócios do Elon Musk. Ele disse, inclusive, que se o pacote for aprovado em definitivo, uma vez que voltou para a Câmara dos Deputados, ele vai criar o America Party. Ele vai criar um novo partido, ele vai quebrar esse sistema bipartidário caracterizado por partidos gordos, por partidos que são porcos, gordos, e ele vai criar um partido que será novo e que será completamente diferente. Donald Trump não se fez de rogado, foi lá para a Truth Social, a sua rede social, e disse que vai revisar os contratos federais com a SpaceX e também com os créditos que são oferecidos à Tesla. E ainda disse mais, se ele fizer isso, o senhor Elon Musk vai ter que voltar para a África do Sul. Elon Musk também não ficou nem um pouco intimidado e disse, corte tudo agora, ameaçando Donald Trump, como quem diz, seja homem, cumpra suas palavras e faça esses cortes que você está dizendo que vai fazer. As ações da Tesla caíram fortemente diante desse
dessa troca de farpas, dessa troca de tiros aqui entre o Elon Musk e o Donald Trump, e teve mais um elemento absolutamente saboroso, que foi o presidente Donald Trump dizendo que o DOGE vai investigar os subsídios federais das empresas do Elon Musk. Então, o DOGE, vai lá investigar o Elon Musk. Esses subsídios aí, quem sabe a gente não arruma umas coisas para cortar adicionais, porque ele está reclamando muito. Então, agora teremos o DOGE, né, investigando as empresas do Elon Musk, ou seja, o próprio Elon Musk. Não é maravilhoso? Tem que dar voltas. Cara, e parece duas crianças, né? Parece o Trump querendo usar o brinquedinho que ele tinha dado pro Elon Musk para investigar o próprio Elon Musk. Cara, sinceramente, tá falando sobre sei lá, cara, são crianças de 8 anos, cara, disputando ali quem é que vai usar o brinquedo. Agora, a Terra plana capota, né? É maravilhoso isso, porque era só o que faltava. Agora o DOGE vai ser utilizado para investigar as empresas do Musk. Tanguy, na próxima pauta eu queria falar um pouco sobre o Reino Unido, mais especificamente sobre a ministra Rachel Reeves, que é a ministra das Finanças daquele país. No dia de hoje, ela apareceu visivelmente abalada, até um pouco chorosa, durante uma sessão no Parlamento Britânico, em que ela enfrentou críticas muito pesadas e acabou precisando recuar em reformas que estão sendo ali desenhadas pelo governo britânico no intuito de cortar gastos. O Reino Unido tem tido aí um crescimento do seu endividamento, o endividamento do setor público está batendo aí na casa de 100% do PIB, o que é muita coisa, e, consequentemente, o governo britânico está se sentindo pressionado a adotar medidas que possam reequilibrar as contas e conter o crescimento do endividamento. Isso repercutiu muito no Reino Unido hoje, e o primeiro-ministro, né, o Starmer, acabou vindo a público e dizendo que a Reeves não vai a lugar algum, né, porque surgiu rapidamente ali uma boataria de que ela poderia ser eventualmente demitida por conta da fragilidade do pacote que acabou sendo torpedeado no parlamento britânico. Outros ministros, né, do governo também vieram em defesa da ministra Rachel Reeves, sugerindo ali que ela permanece, que ela continua no cargo e que ela está absolutamente forte na sua posição. Os títulos britânicos tiveram no dia de hoje a maior alta na taxa de juros desde 2022. Isso é sinal de uma certa fraqueza na credibilidade do governo britânico. Claro, se você não considera que o governo britânico vai conseguir organizar as contas, o que você faz? Exige do governo britânico juros mais altos para financiá-lo. Foi o que aconteceu hoje. Quer dizer, o mercado estava exigindo juros mais altos para financiar o governo britânico, e, além disso, a Libra caiu cerca de 1% em relação às principais moedas do mundo, o que não é pouca coisa. Existe agora um ambiente de muita imprevisibilidade. O que vai ser feito? O governo vai levar adiante um pacote de corte de gastos, vai ter aumento de impostos? Como é que você vai enfrentar esse problema que é absolutamente concreto? Ou você vai deixar simplesmente o problema crescer, o endividamento do setor público crescer? É muito interessante observar que essa questão fiscal é uma temática em cada vez mais países. A gente fala de problemas fiscais nos Estados Unidos, a gente fala de problemas fiscais na França, a gente fala de problemas fiscais na Alemanha, fala de problemas fiscais no próprio Brasil, e isso é um tema recorrente. Aliás, os organismos multilaterais já apontaram o crescimento do endividamento dos países como sendo um elemento de enorme preocupação. Porque o que acaba acontecendo, Tanguy, é o seguinte: endividamento de governos funciona enquanto você tem pessoas dispostas a financiar esse endividamento. É mais ou menos assim, né? É como se você tivesse uma bola, aí você passa a bola para o coleguinha do lado, que passa a bola para o coleguinha do lado, que passa a bola para o coleguinha do lado, até que a bola retorna para você. Financiamento de governos é a mesma coisa. Eu financio, daqui a algum tempo o governo vai pegar emprestado com outro, vai pegar emprestado com outro, vai pegar emprestado com outro e vai me pagar.
Enquanto as pessoas continuarem dispostas a financiar, está tudo bem. O problema é que, conforme o endividamento vai saindo do controle, essa disposição tende a diminuir. E a sinalização de que essa disposição diminuiu é quando você tem um aumento da taxa de juros que é cobrada dos diferentes governos. É algo preocupante, é algo que pode trazer aí problemas macroeconômicos importantes, e antes disso, você vai ter tensões nos diferentes parlamentos. Vou aumentar imposto, aumenta imposto em cima de quem, vou cortar gasto, corto gasto em qual área, porque o que aconteceu no parlamento britânico hoje foi uma disputa, de novo, por orçamento. Quem é que paga a conta? Né? Quem é que vai realmente ter que oferecer aí a sua cota de sacrifício dentro de um contexto onde o endividamento está crescendo e dentro de um contexto onde demandas por aumento de gasto se ampliam, como é o caso dos gastos militares, que a gente falou aqui no Petit Jornal há poucos dias. Quer dizer, quando você tem ali a expectativa de gastar 5% do PIB em defesa, vai sobrar muito corte para muita área dentro do governo para que esse tipo de despesa possa crescer nessa magnitude. Enfim, acho que é só o começo, Tanguy. Acho que a gente vai falar cada vez mais aqui no Petit Jornal de brigas em parlamentos, de confusões, de tensões por questões orçamentárias, até porque as economias também não vão crescer tanto, a arrecadação com isso não se expande tanto, a guerra comercial acaba gerando um ambiente de menos crescimento, desglobalização, tudo isso junto vai aumentando a tensão e vai tornando a gestão do orçamento público e do endividamento do governo cada vez mais difícil.